Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Mediunidade e Espiritualidade. Muito feliz de estar aqui com cada um de vocês. Vou compartilhar aqui a tela. Hoje nós teremos aí a aula 8 e vamos iniciar com uma prece. Mestre Jesus, neste momento, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, em busca de conhecimento. Abençoe a cada um aqui, participantes desta reunião. Abençoe também cada pessoa desse grupo que não puderam estar aqui. Que todos recebam esta energia de amor, da sabedoria, que essa energia possa entrar lá no alto da cabeça, adentrar lá no coronário, que vai descendo e nos revigorando, nos trazendo tranquilidade. Que essa energia seja estendida também a todo o nosso lar. Muita gratidão e nos abençoe para que os aprendizados de hoje possam ser colocados em prática. Muito obrigada, que assim seja. No capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, vamos trabalhar os itens 17, Instruções dos Espíritos, Bem e Mal Sofrer. O item 18, O Mal e o Remédio. 19, A Felicidade Não é deste Mundo. E o item 20, Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando Cristo disse: Bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia, de modo geral, aos que sofrem. Como disse, vivemos num mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece o bem. Quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Sejam nós ricos ou pobres. O sofrimento, ele não escolhe. Ele vem para grandes aprendizados na nossa vida. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Ao conseguir enfrentar uma dor, olha para ela com carinho e tente ressignificar. Perceba o que te traz de ensinamento. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. Não adianta ficarmos só rezando, lamentando ou pedindo a Deus que nos ajude. Tem que termos atitude de mudar, mesmo que seja difícil ou duro enfrentar. Ao rezar, procure, ao invés de apenas pedir, agradecer. Olhe para o que tens. Simplesmente agradeça. E verás que onde está a sua força. É preciso, tenha por base uma fé viva na vontade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Mas então fica a questão: o porquê da dor e do sofrimento? Participando de um workshop essa semana, onde o tema central foi a criança ferida, o Dr. Adalberto Barreto disse assim: o sofrimento superado é fonte de conhecimento e crescimento.
O sofrimento que uma criança passou uma vez superado, ele passa a ser fonte de crescimento pessoal, onde fica toda a dimensão da resiliência, onde as carências e sofrimentos superados tornam-se em sensibilidade e competência. Nos leva a ações reparadoras daquilo que a gente já sofreu no passado. Como fazer das feridas umas pérolas, transformá-las em pérolas e dos obstáculos oportunidades para o nosso crescimento? Vou contar uma história que ele compartilhou de uma mulher que estava sendo feito um trabalho de resgate da sua criança. Ela contou que quando criança, seu pai a abandonou a família. Ela ficou com a mãe e mais 5 irmãs. E ela era a mais velha. E sua mãe saía cedo para trabalhar e dizia: minha filha, fique em casa, cuide dos irmãos. Cuide dos seus irmãos mais novos, que vou trabalhar e ver se consigo trazer algo para comer. O dia passava e a mãe não voltava. Dava a hora do almoço e não tinha nada o que comer. E ela reinventava a cantar, distrair os irmãos. E às vezes, só às 5 da tarde, a mãe chegava com algo para comer, de forma bem reduzida. Às vezes, ao final do dia, chegava sem ter o que dar aos filhos. E juntos bebiam água e iam dormir mais cedo, para ver se passava a dor da fome que os corroíam. E assim foram longos anos. E daí, o terapeuta perguntou a essa mulher: o que ela fazia hoje? Qual era a sua competência? E ela disse: eu trabalho com a multimistura da pastoral da criança. Ou seja, na minha cidade, lá no Piauí, não tem uma criança que passasse fome. Durma sem tomar uma sopa e acorde sem um café da manhã. E então ele perguntou: mas o que a senhora faz? Tem tanto dinheiro assim? Ela disse: não, eu não tenho nada. Eu saio todos os dias de casa em casa, pedindo o que podem dar. E tem gente que dá uma batata, uma farinha, um milho, uma verdura, e eu junto tudo e faço uma grande panela, uma grande sopa. E as crianças que não têm o que comer, vêm se alimentar. Nessa hora, foi perguntado a ela: o que foi que te deu essa competência, essa sensibilidade do alimento da criança? E ela disse automático: foi a pastoral da criança. E o terapeuta lhe disse: não, a pastoral da criança deu a receita e lhe convidou para trabalhar. Mas quem foi que fez com que a senhora tivesse essa grande sensibilidade de fazer esse trabalho tão maravilhoso? E depois de um tempinho, foi que ela caiu a ficha e então disse: foi a minha criança sofrida. Como eu passei fome, eu não quero que ninguém passe o que eu passei. E o olhar dela brilhava e parou de chorar. E sentiu orgulho de dizer e reconhecer que a sua habilidade de cuidadora hoje veio de um sofrimento superado na infância. Então, nesse sentido, carências e sofrimentos, uma vez superados, tornam-se fonte de competências positivas. O sofrimento que vivi me anima a restaurar aquilo que já conheço. Quem foi violentado quando criança, por exemplo, às vezes levam a bandeira da paz, da não violência. São pérolas que vão emergindo e que vieram de nossa própria história de vida. Cuidando do outro, nós resgatamos a nossa própria história. Tendo um salário, que é o prazer de ajudar o outro,
Somos aquele que doamos e recebemos. Vou compartilhar com vocês aqui essa poesia de Antônio Carlos Vieira. Ele é poeta e dramaturgo. A pedra. O distraído nela tropeçou. O bruto a usou como projétil. O empreendedor, usando-a, construiu. O camponês, cansado da lida, dela fez assento. Para meninos foi brinquedo. Drummond a poetizou. Já Davi matou Golias. E Michelangelo extraiu-lhe a mais bela escultura. E em todos esses casos, a diferença não esteve na pedra, mas no homem. Mensagem de Antônio Carlos. Continuando, não existe pedra no seu caminho que você não possa aproveitá-la para seu próprio crescimento. Cada instante que passa é uma gota de vida que nunca mais torna a cair. Aproveite cada gota para evoluir. Das oportunidades, saiba tirar o melhor proveito. Talvez não teremos outra chance. Então, muitos que foram amados hoje amam porque foram muito amados. Outros que faltaram o amor hoje amam porque lhe faltaram o amor. Transforme a sua carência em habilidades. Não é porque sofreram que não são capazes de avançar. O sofrimento é uma fonte de aprendizagem. A dor de ontem pode ser pérola hoje. E quando as pessoas se apoderam disso, se deslancham no seu trabalho e na sua vida. Passamos para o próximo item, o mal e o remédio. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que com aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Já repararam quando que a maioria das pessoas buscam a Deus? Aumentam a sua fé quando estão em sofrimento. E não deveria ser assim. A fé tem que ser um hábito de acreditarmos em nosso poder de cura dentro de nós, da capacidade que cada um temos de ajudar o nosso próximo, sem esperar nada em troca. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Hoje eu estou inspirada, coloquei mais uma historinha para vocês. A ostra e a pérola. Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. As pérolas são feridas curadas. Pérolas são produtos da dor, resultados da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. Na parte interna da concha é encontrada uma substância lustrosa, chamada nácar. Quando um grão de areia a penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Uma ostra que não foi ferida, de algum modo, não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Você já sentiu ferido pelas palavras rudes de alguém? Já foi acusado de ter dito coisas que não disse?
Suas ideias já foram rejeitadas ou mal interpretadas? Você já sofreu os duros golpes do preconceito? Já recebeu o troco da indiferença? Então, produza uma pérola. Cubra suas mágoas com várias camadas de amor. Infelizmente, são poucas as pessoas que se interessam em melhorar, curar-se. A maioria aprende apenas a cultivar ressentimentos, deixando as feridas abertas, alimentando-as com vários tipos de sentimentos pequenos e, portanto, não permitindo que cicatrizem. Assim, na prática, o que vemos são muitas ostras vazias, porque não tenham sido feridas, mas porque não souberam perdoar, compreender e transformar a dor em amor. Um sorriso, um olhar, um gesto, na maioria das vezes, fala mais que 1000 palavras. Então, não são os fatos que nos fazem sofrer, e sim a interpretação que damos a eles. Yang diz assim: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor conhecimento de nós mesmos. E dando continuidade, a felicidade não é deste mundo. Eclesiastes diz assim: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas 3 condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixam amargamente da situação em que se encontram. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Vivemos aqui neste mundo, onde o mal ainda prevalece o bem. Daí a necessidade de tanto sofrimento para o nosso aprendizado. Desapeguem dos prazeres terrenos e busquem a verdadeira felicidade, que está no ser e não no ter. A morada terrena são peculiares, as provas e a expiação. Forçoso é se admita que augures moradas a mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal razão, porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Muitos ainda não entendem que hoje somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Por isso, presos a este corpo físico pesado, mas quando entramos em desdobramento do corpo, ao dormir, temos a oportunidade de sentirmos uma leveza do ir e vir, de como o mundo pode ser melhor com pessoas desapegadas da matéria. A vontade de ficar por lá é grande, mas temos nossa cota de compromissos ainda aqui para cuidar. Passamos agora para a perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa
as nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos. Costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já vieram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Nada se faz sem um fim inteligente e, seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pugem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva nas misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Se entendermos que viver aqui nessa terra, que é o sacrifício, onde estão as provas que precisamos suportar e que muitas das vezes não conseguimos, ao ver que um filho ou um irmão desencarnou em tenra idade, temos que agradecer e confiar, desapegar e entregar. Às vezes, só precisa daquele tempo, ou se continuasse aqui, tardaria sua evolução, não cumprindo para o que veio. Quando temos um parente com doenças graves, já em fase terminal, muitas famílias ficam a rezar para que ele cure, que fique bem e que fique entre eles, e sendo que, pelo menos ao meu ver, isso seria uma forma egoísta de nossa parte. Temos que liberar ele, bem aqui, ó, no nosso coração. Se amamos, queremos o melhor para aquela pessoa que amamos, independente de estar perto ou não de nós. Então, em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se conhece naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada no seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Na nossa família, nós temos, né, o caso do Hugo, filho da minha prima, que partiu assim, bem novinho. E realmente a dor é muito forte, mas quando nós temos esse conhecimento espírita, tudo fica mais fácil de entender e de aceitar. Quando uma pessoa que amamos desencarna, se o amamos, o melhor que podemos fazer é agradecer, orar a favor da sua recuperação.
e sem ficar com lamentações e ressentimentos. As orações chegam como bálsamos aliviadores a esses nossos irmãos que desencarnam. Assim como os choros egoístas e lamentações chegam como uma energia de grande peso, que faz dilacerar seus ânimos para continuar a vida lá no plano espiritual. Portanto, repensem suas atitudes egoístas. Se ama, quer o melhor para a pessoa amada e não o melhor para você. Isso aqui é muito importante, gente. Quando temos essas pessoas que estão aí prestes a desencarnar, a família fica ali rezando, presa, não libera a pessoa. O sofrimento fica muito maior. Então, vamos colocar em prática esses ensinamentos que nós estamos tendo aqui. Eu estava no hospital trabalhando com a turma dos Palhaços da Alegria quando uma mãe veio ao nosso encontro e disse assim: olha só, o meu filho vai ganhar alta amanhã. Ele curou. Me abraçou e disse: todo sofrimento tem data certa para acabar. Eu fiquei assim muito emocionada, né, com tudo aquilo. Quando a gente se propõe a fazer um trabalho desse, a gente ganha muito mais do que doa. Às vezes chega lá para poder, né, tá achando que vai fazer alguma coisa e na verdade você sai totalmente refeito e revigorado. E ao chegar em casa, quando eu fui fazer o almoço nesse dia, eu coloquei um vídeo, eu costumo às vezes colocar algo para ouvir, e era do Haroldo Cardoso. E comecei a escutar. E olha só o que ele estava a falar. Essa é a força consoladora do Espiritismo. Você não morre, mas todo sofrimento tem data certa para acabar. Eu fiquei arrepiada, porque nada na vida que acontece é coincidência. E justamente naquele momento eu estava passando uma situação difícil. Então, paciência e resistência. Daí o grande desafio, encontrar um sentido para a vida num mundo que tira o sentido de nós. O universo é infinito. Podemos ser bem pequeninos perante o todo, mas cada célula do seu corpo tem um princípio inteligente e onde Deus te colocou, você é único e especial. Onde Deus te colocou, você é único e especial. Olha que lindo essa frase. Então, nós não temos que ficar esperando o melhor dia, a melhor hora, a melhor roupa, o melhor clima para que possamos fazer algo. Aonde Deus te colocou é ali, naquele lugar, naquela hora que você tem algo e pode estar fazendo alguma coisa. E finalizando, é preciso acreditar que você é único e especial para Deus. E está aqui para fazer o seu melhor e crescer espiritualmente. Obrigada. Oi, pessoal. Então, hoje foi essa aula. Eu fiquei um pouco inspirada, acabei colocando aí uns poemas, algumas coisas que pudessem acrescentar quando eu vou preparar a aula. Às vezes vai vindo para mim as intuições e eu vou anotando aqui para compartilhar aí com vocês. Então, agora a gente abre aqui para nosso momento de troca. Que vocês gostariam de compartilhar, gostariam de fazer perguntas. Nós estamos aí abertos a partir de agora. A Jéssica falou. Aula maravilhosa. Obrigada, Duane. Um de cada vez, gente. Pode ter calma, pode perguntar. Duana? Oi, Sofia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Eu fiz o culto hoje com o meu filho
E, na verdade, a Júlia já estava a dormir, só que ela não estava a dormir, estava na cama e ela depois veio também. E o Mateus, a gente estava a ler ali uma mensagem que falava do espírito, da alma e do corpo. E o Mateus fez uma pergunta que eu não soube responder muito bem. Não sei sei que não vem muito ao caso com o que a gente falou hoje. Ele diz-me, eu até anotei aqui, ele disse assim: "Oh mãe, sem a alma não há corpo e sem corpo não há alma?" É, isso E eu mesmo. não soube explicar. Sim, porque assim, como que a gente tem o corpo físico, ele nasce a partir da onde? Não é da concepção? No ato Sim, da concepção, para que aquele corpo possa desenvolver, não tem que unir o perispírito naquele momento do ato da concepção? Não foi isso que nós vimos? Então, sim. para existir o corpo físico, tem que existir a alma. Um não sobrevive sem o, assim, a alma sobrevive sem o corpo, porque a alma ela é eterna. Mas o corpo físico ele só vai conseguir sobreviver se ele estiver ligado ali ao perispírito, que é o invólucro que nos liga ao nosso espírito, né? O envelope, não é? Isso. Ele que é o intermediário, o perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Então, se até assim, quando nós falamos, não sei se você lembra, quando nós trabalhamos sobre a questão do aborto, então, assim, às vezes acontece espíritos desistirem de reencarnar. Eles entram, mas aí acabam desistindo. Então, quando eles desistem, que é feito o desligamento do corpo, aí acontece o aborto, aí a criança morre. Entendeu? Porque o espírito já teve o corpo e já não precisa mais do corpo para a evolução, ou é isso, não? Como é que é? Não entendi. Quando, quando acontece o aborto, não é? Quer dizer que o espírito só precisa mesmo daquele bocadinho de estar aquele momento com o corpo e depois partir, para que a Isso. alma se evolua. Não sei. Então, existe várias formas. Uma das formas, assim, a maioria, assim, pelo que eles colocam, às vezes é isso. O espírito precisava só daquele tempinho, que geralmente são espíritos suicidas, que precisam de refazer o seu perispírito e eles precisam dessa energia anímica que só os encarnados têm. Então, eles ficam só aquele período e aí desencarna para poder em outro momento reencarnar. Existe isso, mas acontece também de o espírito ser preparado e aí haver a concepção, ele juntou ao corpo, quando está, né, desenvolvendo a gravidez, o feto, ele desiste, porque assim, o medo que os espíritos, alguns têm de encarnar, é muito grande, porque é um grande desafio e muitos acham que não vai dar conta. Então, daí a importância de envolver a mãe, envolver o feto com muito amor, muito carinho, passando segurança, entendeu? Porque para nós, a gente tem essa dificuldade de desencarnar, acho que é difícil, que muitos que, apesar que acreditam na reencarnação, têm esse medo de morrer. O medo de encarnar dizem ser o mesmo, às vezes pior, porque eles sabem que vão vir e que, principalmente nesse planeta Terra, os desafios são muito grandes, né? Então a gente não sabe se nós vamos conseguir superar as nossas imperfeições e realmente cumprir o que nós viemos fazer, não é isso? Entendi. Obrigado. De nada. A Aline está falando aqui. Acredito que quando chega essa parte do curso, maravilhoso, por sinal, vai ficando mais tranquilo, mas acho interessante a reflexão de que nosso equilíbrio emocional e fé pode ajudar a passar pelos momentos difíceis, enquanto o desequilíbrio pode, inclusive, prolongar algumas provas. Faz sentido esse entendimento? Sim, totalmente. A fé é o nosso alicerce, né, de estar conseguindo ter essa força. Quando a gente está com alguma dificuldade, você para, respira, faz uma oração, é como se você sentisse aquela energia te revigorando. E aí você acaba atraindo os seus mentores, os bons amigos,
que vem dando orientações de como a gente deve fazer, de como que é bom proceder, né? Então, é isso mesmo. A Jéssica está falando. E quando é uma mãe que tem vários abortos, que faz tratamento? Então, a questão dos abortos, ela é bem, assim, complexa, né? Cada caso é um caso. Então, geralmente, eles falam que os abortos só são permitidos em pessoas que têm essa condição de passar, que foi o que falou no Evangelho hoje, né? Ninguém dá o fardo para quem não consegue suportar. Então, os abortos, eles têm vários aprendizados, né, para quem passa. Eu mesmo tive, né, alguns abortos. Então, assim, a gente sabe que a dor é muito grande. Por quê? Porque quando uma pessoa engravida, a expectativa não é só da pessoa, é de toda a família. A família inteira abraça, às vezes, aquilo ali e cria-se uma grande expectativa. Mas a gente tem que tentar ter esse olhar do por que está acontecendo, né, com aquela pessoa várias vezes. Então, hoje, assim, tem várias formas de olhar para essa dor e você ir atrás de aprender com aquilo que está acontecendo. A Aline está falando. Acredito que o olhar da constelação ajuda a passar por isso. Realmente, a constelação familiar é uma técnica, né, hoje utilizada para olhar para os nossos ancestrais e entender os porquês dos abortos ou de alguns padrões repetitivos que acontecem na vida das pessoas, né? Então, uma das formas realmente seria através das constelações, é uma das formas de terapia. Oi, Cida, pode sim. Não, em relação o meu microfone estava desligado. Em relação às mortes, você podia comentar para a gente sobre viver o luto e espiritismo? Porque eu acho que por mais, quer dizer, a minha visão de tudo que eu estudei, por mais que a gente entenda que existe outra vida, o luto, ele não tem como não ser vivido, né? Você podia comentar isso para a gente? Tá. Quanto tempo dura esse luto? Como que é isso? Assim, na verdade, o luto tem que ser feito. A pessoa que não consegue ter aquele tempo de fazer o luto da pessoa que nós amamos e que desencarnou, isso aí vai refletir lá na frente, às vezes com alguma outra dor ou algum distúrbio, né? Então, é muito importante que façamos esse luto, sim. Agora, existem formas de fazer. Eu posso perder uma pessoa muito querida, seja, né, como nós colocamos, na tenridade ou mais velha, mas a forma com que você lida. Claro que eu vou chorar, claro que eu vou sentir a falta daquela pessoa, isso aí é óbvio. A questão é que, às vezes, algumas pessoas desencarnam e as pessoas ficam a lamentar, chorando, eu não consigo viver sem aquela pessoa, e aí não quer desfazer das roupas da pessoa, fica guardando os objetos, de ir à festa ou fazer, fica não se permitindo dar um sorriso ou ficar feliz porque a pessoa morreu. Então, assim, isso eu acredito que não faz bem, porque assim, como nós entendemos que nós somos energia, nós somos conectados uns aos outros. E não é o desencarne que vai fazer essa separação. Então, quando desencarnamos, a energia continua a mesma. E a forma com que essa pessoa vai vibrar amor ou dor, a pessoa vai sentir aquilo com grande intensidade. Nós que às vezes fazemos tratamento, a pessoa desencarna e a pessoa fala, fulano desencarnou, vamos ajudar no desencarne e tal. E a gente vai lá fazer a visita, percebe-se que quando ele pertence a uma família muito material, que a família está em desequilíbrio, que a pessoa não consegue viver sem aquela e fica lamentando, é como se estivesse tirando pedaços da pessoa. A pessoa fica carregando uma culpa, como se a dor, se a pessoa não conseguisse sobreviver. E aí acontece também, às vezes, a pessoa, ao invés
continuar no plano espiritual e seguir o caminho dela, acontece dela voltar e querer ficar ali, perto daquela pessoa que está encarnada, achando, né, entre aspas, que está ajudando, porque a pessoa fica só chamando ela, ela vai voltar e vai ficar ali. E aí, só que ela não foi preparada para isso. Aí o seu corpo perispiritual começa a desintegrar, começa a sentir dores, e ela não está em condições de ajudar. E aí aquela pessoa que ela está ali, encarnada, achando que está ajudando, ela tá piorando o estado emocional daquela pessoa, que vai levando a doença e a depressão e aí as outras doenças, né? Então isso aí a gente percebe também. Então daí a importância, devemos sim fazer o luto, mas de forma equilibrada. Sempre que vier a dor, a saudade, né, fala, olha, eu sinto muita saudade, né? Eu tenho meu pai que desencarnou, nós dois éramos assim muito ligados. Eu sinto, tem dia que eu sinto assim muita saudade, mas eu sinto a saudade, deixo ela vir em mim, mas eu falo, olha, aí eu já vou para uma prece. E, olha, você faz muita falta, realmente a saudade está muito grande, mas eu espero e desejo que você esteja bem, né? Eu estou aqui, vou conseguir fazer as minhas coisas, cada coisa no seu tempo, mas é importante esse desapego de querer a pessoa aqui do lado, pertinho ali, né? É muito importante. Desapegar, né? O desapego. Às vezes o desapego para cada um ver de um jeito, né? Alguns têm mais facilidade, outros menos, né? A gente está aqui para isso, né? Para conseguir É, melhorar esse desapego do material mesmo, né? Não é fácil, mas é possível. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então, vamos encerrar a nossa aula de hoje. Então, agradeço aqui a participação de todos, a presença. Estarei gravando para que aqueles que não puderam estar aqui nesse momento possam estar vendo esse vídeo. E muita gratidão, muito obrigada mesmo, que possamos aí ter um final de semana, um feriado, muita harmonia e muito equilíbrio.